Olá, minha amada, minha querida, despertada por Cristo. Há quanto tempo eu não aparecia para entregar uma palavra do Senhor, algo que o Senhor tem falado comigo. Confesso para vocês que eu já estava com saudades, mas Deus dá tempo para todas as coisas, dentro do reino, dentro do propósito do Senhor. E eu acredito que o Senhor tem me deixado um período aí mais na reflexão, mais no silêncio, para que eu possa entender um pouco mais quais são os propósitos dele com a minha vida. Mas enfim, o Senhor me pede para que eu venha falar um pouquinho sobre uma história muito conhecida para vocês, despertadas por Cristo. Eu já fui uma despertada por Cristo. Isso não quer dizer que eu seja uma mulher perfeita, que eu seja uma mulher que eu não tenha problemas, que eu seja uma mulher que eu não tenha os meus altos e baixos no meu dia a dia, que eu seja uma mulher, não quer dizer nada disso. Isso quer dizer que o Senhor reina dentro do meu coração, que o Senhor, Ele é o pilar da minha vida, que o Senhor, Ele é o centro da minha vida, do meu lar, que eu sou uma mulher liberta em Cristo Jesus. Preciso sim acertar alguns pinos, alinhar algumas coisas em alguns momentos da vida, porque é normal, somos todos seres humanos, E ai daquele que nunca passou por isso, não é mesmo? Bem, hoje eu vim trazer uma reflexão, compartilhar com você de uma passagem muito conhecida. Eu confesso para vocês que eu já falei dessa passagem mais de uma vez em grupos de mulheres, quando estava com algum grupo, ou fui compartilhar a palavra com algum convite. Eu já compartilhei dessa palavra, mas o Senhor me trouxe novamente no coração há alguns dias e me fez refletir de uma maneira um pouquinho diferente sobre uma história que está lá no livro de Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42, que é a história de Marta e Maria. Eu acredito muito, eu estava até me arrumando aqui e refletindo um pouquinho sobre essa passagem, que Deus nos deixa lá na palavra, e fiquei pensando, Senhor, novamente nessa palavra, ficou muito claro para mim ontem, quando eu estava no meu momento de oração, que era isso que o Senhor queria que eu fizesse neste momento, compartilhasse. Mas por quê? E aí eu continuei refletindo hoje, assim, eu acredito muito que tem a ver com o tempo vivido por cada uma de nós, Muitas de nós aí temos vivido um ritmo frenético, como o de Marta, E a história todo mundo conhece, e muitas vezes nós precisamos retroceder e ser Maria, Parar um pouco, fazer como Maria fez, Então a história de Marta e Maria é uma história muito conhecida por todas nós. Quem nunca ouviu uma reflexão, ou uma pregação, uma palavra, um compartilhar falando, ou uma citação sobre essas duas irmãs. Essas duas irmãs que receberam, o Rei dos Reis dentro de sua casa. A palavra, depois você leia lá no livro de Lucas, porque não é essa passagem que eu vou ler, mas depois você leia lá, diz que Marta, Jesus chegou na casa dela, na casa de Marta. Então Marta, ela teve o privilégio de receber o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, em sua casa, em seu lar. E isso não tem preço, E então ela ficou toda lá apavorada com o trabalho, E a sua irmã Maria estava lá, que morava com ela. Eu imagino que morava com ela, Porque a palavra não diz, mas diz que Maria estava ali com Marta, Mas não fica claro. Mas eu entendo que Marta e Maria moravam juntas na casa de Marta. Porque a palavra diz que Jesus chegou na casa de Marta, E Maria Marta foi pedir que Maria ajudasse, E quando ela se deparou, onde é que Maria estava? Aos pés do Senhor ali, ouvindo, o compartilhar do Senhor naquele momento.
Então é uma passagem assim que tem muito a nos ensinar. Eu confesso para vocês que a vida de Marta me deixa muito impactada por conta de que eu sou Marta muitas vezes da minha vida. E eu creio que Deus está me fazendo pisar no freio e me ensinando, me orientando e me alinhando para que eu seja Maria, né? Eu preciso ser. E aí, a passagem que nós vamos estar lendo hoje, ela está lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 4, o versículo 24. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Amém? Amém, minhas despertadas. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor, que Ele realmente seja aquele que nos dê o entendimento da palavra neste momento. Amém? Meninas, essa é a passagem que o Senhor colocou no meu coração quando pensei na vida de Marta. Olha quem é que Marta ia receber na casa dela. Jesus, o Rei, o Senhor, aquele que por onde passava arrastava multidões, aquele que quando as pessoas chegavam até ele, as pessoas eram curadas. As pessoas levavam, a palavra diz pra gente que as pessoas levavam endemoniados, paralíticos, pessoas com lepra. Tem dezenas de milagres na palavra de Deus que a gente pode citar aqui. Então, vocês percebam o privilégio de Marta. Ela estava recebendo o Rei dos Reis. Pensa você, se coloca no lugar dessa mulher. De repente, bate no portão da sua casa, na porta. Eu acredito que naquele tempo não havia portão ainda, mas bate, né? Se aproxima da porta. Jesus, coloquem no lugar dessa mulher, né? Ela recebeu ali o Rei dos Reis. E é claro, como toda mulher, quando chega alguma visita, a gente quer arrumar a casa, a gente quer adornar, a gente quer deixar cheirosa, a gente quer deixar limpinha, né? A gente quer oferecer o mínimo que a gente tenha, né? Um copo com água gelada, um suco gelado. Agora para pensar nas condições que deveria ter na casa de Marta, né? É claro que condições daquela época, né? Não estou dizendo que Marta era pobre, não é nada disso. Estou dizendo das condições da época, né? Não tinha água encanada, não se tinha banheiro em casa, então a roupa era provavelmente lavada em um rio, né? Ou em casa, né? Numa pedra, em alguma coisa nesse sentido. Por não ter água encanada, não se tinha água com abundância. Provavelmente, né? Iam todas as manhãs buscar água ou no final de tarde para ter água para manter o dia. E de repente chega na casa daquela mulher Jesus, o Rei dos Reis, e acompanhado a princípio pelos seus discípulos, mas nós sabemos, a passagem nos conta que a multidão o seguia, né? Então Marta queria atender muito bem Jesus. Eu aprendo muito aí com essa passagem. As duas, tanto Marta quanto Maria, elas tinham a sua grande importância, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu ouvi em um retiro que eu fui agora de pouco tempo, e eu anotei: servir não é pecado. Fique atenta. Você tem sido Marta ou Maria? Tenha um conceito equilibrado. Não basta seguir, precisa servir. Entende? Não basta
basta eu seguir o Rei, não basta eu seguir o Senhor, não basta eu ir onde Ele está, eu também preciso servi-lo, mas de uma maneira equilibrada. Talvez Marta estivesse como eu, precisando aí de um equilíbrio entre ser um pouquinho Marta e um pouquinho Maria, né? E hoje a gente tem essas mulheres preciosas para nos ensinar como ser, né? Nós vivemos em um mundo onde o ter é importante, mas não é, no reino não é sobre isso. No reino é sobre ser. No reino é sobre ser. Quem eu sou? Como eu estou? Né? Então, tanto Marta quanto Maria, elas tinham essa necessidade nesse contexto, nessa história, né? E aí realmente a gente tem um equilíbrio. Vamos pensar um pouquinho em Maria. Eu não acho que Maria, embora não fale, né, na palavra, mas eu não acho que Maria fosse uma mulher que não fizesse nada. Eu não acho que Maria fosse uma mulher que ficasse na rede deitada o dia todo. Eu acho sim que Maria tinha os seus afazeres, mas eu acho que Maria tinha uma vida muito regrada, né? No sentido, ela talvez nem soubesse que essa palavra existisse, né? Ela tinha uma rotina onde colocava a prioridade dela para ser a prioridade. Eu acredito nisso. Eu acredito que a rotina da Maria colocava a prioridade dela como sua real prioridade. E talvez seja sobre isso. Talvez a minha vida esteja precisando disso. Que realmente eu coloque a minha prioridade dentro da prioridade da minha rotina, do meu dia a dia. Deus tem me dado um espera lá. Eu sempre digo para as meninas aqui da minha igreja que, para mim, entre as 3 respostas de Deus que nós temos, que é sim, não e espere, o mais difícil para mim é essa fase a qual eu estou passando agora, que é o espere. De não entender algumas coisas, de algumas coisas estarem acontecendo na minha vida pessoal, particular, e eu querer avançar e eu não conseguir, mas porque o Senhor está falando para mim, espere. Talvez eu precise parar realmente, como o Senhor fez comigo, me parou como Maria, né, parada, para que eu pudesse escutá-lo. Para pensar no privilégio, sentada, né, naquele chão bruto, acredito que de terra batida, não sei, né, e escutar a voz do Senhor. Tem dias que nós estamos tão atribuladas, nós estamos tão conturbadas, que nós não conseguimos escutar a voz do Senhor. E eu estou falando isso não porque eu acho que você esteja acontecendo isso com você, porque já aconteceu isso comigo, de estar com tantas coisas para fazer e não conseguir escutar a voz do Senhor, não conseguir entender qual realmente é o propósito do Senhor. Entender o propósito do Senhor é muito difícil, porque nós precisamos passar por um processo. Eu acredito que todo mundo já ouviu isso. O processo dói, mas para que a gente entenda e viva o propósito, nós precisamos passar pelo processo. Às vezes nós não entendemos, mas o Senhor sabe. Eu não tenho dúvidas. Então, quando o Senhor me trouxe a vida aí de Marta e Maria e me entregou essa passagem aí, lá de Mateus 4, 24, eu falei assim, Senhor, essa mulher ela devia estar mesmo desesperada, porque ela estava recebendo ali alguém muito importante. Ela estava recebendo alguém ali que curava. Ela estava recebendo alguém ali que fazia milagres. Então não era simplesmente ela não tinha simplesmente uma irritação com Maria, porque ela queria cozinhar talvez algo a mais, porque ela queria servir uma água fresca. Não, ela estava agoniada, porque ela estava servindo e querendo servir melhor o Rei dos Reis. E aí, quando ela chega lá, né, no espaço onde Jesus está com seus discípulos e Maria está ali, ela fala para Jesus, Senhor, o Senhor não vê que minha irmã está aí assentada, não vai mandar que ela me ajude?
E ele diz o que para ela? Ela escolheu a melhor parte. E nós não podemos ficar sem a nossa melhor parte. Meninas, eu não sei vocês, mas por quantas vezes eu, com o meu coração carregado, às vezes entristecido, preocupado, venho pro meu quarto, fecho a minha porta e eu falo que em casa eu choro, oro, e o meu coração fica aliviado. Talvez por um período, mas é disso que nós precisamos. É disso que nós precisamos. Vamos ter o equilíbrio. Vamos ter o equilíbrio. Eu vou ler novamente. As duas têm a sua importância. Tanto Marta quanto Maria são muito importantes na vida de Jesus, na passagem a qual ele estava ali. Tanto uma quanto outra. As duas nos ensinam. As duas nos ensinam. Isso é muito importante. Marta nos ensina que precisamos desacelerar. E Maria nos ensina que precisamos parar para ouvir. E lembrando que eu não acho que Maria fosse uma pessoa que não tivesse seus afazeres. Eu imagino a casa de Marta e Maria um brinco, como a gente costuma dizer, né? Um brinco. Né? Já levantavam de manhã, já organizavam. A chegada de Jesus foi repentina para elas. Foi uma surpresa. Jesus não mandou um WhatsApp. Vou almoçar na sua casa. Não. Então elas foram pegas de surpresa. E Marta, por conta de quem ela estava recebendo, se apavorou, né? Por querer fazer o melhor. Por querer entregar o melhor. Às vezes nós nos apavoramos porque queremos entregar o melhor. Precisamos ficar atentas a isso. Então, servir não é pecado. Fique atenta. Você tem sido Marta ou Maria? Tenha um conceito equilibrado. Equilíbrio é tudo. Não basta seguir, precisa servir. Então, é uma via de mão dupla, né? O servir e o seguir. O seguir e o servir. As duas coisas precisam andar na mesma linha, alinhadas. Meninas, orem, eu oro, para que o Senhor alinhe os meus sentimentos, para que o Senhor alinhe as minhas emoções, para que o Senhor me alinhe com a minha razão, com o meu coração. Se eu for agir só pelo aquilo que eu penso, pelo aquilo que eu quero, vai dar tudo errado. Então eu oro a Deus que o Senhor alinhe os meus sentimentos, alinhe as minhas emoções. Quantas vezes somos levadas pela razão, talvez, né? Como Marta foi levada pela emoção do momento de querer fazer e esquecemos de sentir a presença do Pai. É sobre isso. Precisamos sentir a presença do Pai. Essa semana nós temos um momento de família aqui em casa e aí nós estávamos falando sobre os frutos do Espírito. A minha filha, ela é cheia de pegadinhas, a Júlia. E ela falou, sabe todos os frutos do Espírito? Então nós começamos a conversar sobre os frutos do Espírito, né? E começamos a falar eles ali. E aí, depois você vai lá em Gálatas 5, versículo 22 e 23. E aí eu fiz um comparativo aí sobre os frutos do Espírito, sobre a vida de Marta e Maria. Que fala lá em Gálatas 5, versículo 22 e 23. Os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E ainda o Senhor termina assim: contra essas coisas não há lei. Então, meninas despertadas por Cristo, vamos usar e abusar dos frutos do Espírito, como Maria fez. Maria
usou e abusou dos frutos do Espírito, né? Ela realmente pôs em prática aquilo que ela já tinha aprendido com algumas lições ouvidas, né, através do Senhor. Então, vamos colocar em prática aí esses frutos do Espírito. E vamos pensar qual é o fruto do Espírito que Marta estava precisando ser trabalhada. Eu sei, dentro dessa listagem aqui dos frutos do Espírito, qual é aquilo que o Senhor precisa trabalhar em minha vida. E é isso, meninas. Eu sempre digo que eu preciso ser tratada por Deus, né? Então, que a gente possa se espelhar aí na história de Marta e de Maria, pensar realmente, né, no privilégio que Marta teve, né, de receber o rei em seu lar. Não, que não haja julgamentos, né? Porque o julgamento cabe a Deus para cada uma de nós, mas que realmente nós possamos nos analisar aí e entender qual é realmente o meu papel no reino, né? Como é que eu tenho feito? E dentro dos frutos do Espírito, qual é realmente o fruto do Espírito que o Senhor deseja trabalhar com você? Eu sei qual é o meu domínio, né? Eu preciso ser trabalhada muito na paciência. Eu até digo que eu nem oro a Deus para ter paciência, porque se eu orar, Deus vai me testar. E esses dias eu conversando com o meu amado sobre isso, ele falou, não, você precisa orar sim para que Deus te dê paciência. E nós tivemos uma conversa e eu cheguei à conclusão que é verdade. Eu preciso orar para que Deus me dê paciência. Eu sempre oro por muita mansidão, muita mansidão. É isso, minhas queridas, minhas despertadas por Cristo. Eu espero que essa palavra se achegue até o seu coração, assim como tem estado no meu coração, na minha vida, que o Senhor Jesus possa abençoar, proteger cada uma de vocês. E fica aí, ó, curte esse vídeo, compartilha com as suas amigas, tá? Deixa um comentário aí e ó, um beijo imenso. Tchau!